Continuando então a falar sobre análise dinâmica, né, de mecanismos articulados, capítulo 11 do livro do Norton, né? Agora a gente vai para a videoaula parte 2, né? Então agora nós vamos aplicar a teoria que a gente viu na parte 1, na videoaula parte 1, no mecanismo de 4 barras, né? Então lá na primeira videoaula nós fizemos uma análise de um elo único, né? Como fazer o diagrama de corpo livre e analisar todas as forças que estão atuando na barra. Agora nós iremos fazer isso para o mecanismo de 4 barras, né? Então o livro do Norton desenha esse mecanismo, né? Com essas geometrias, né, de barras, né? E com essas características para a gente poder começar a fazer essa interpretação e essa análise dinâmica, né? Então, nesse mecanismo de 4 barras, né, eu consigo facilmente identificar a barra 2, que é esse elo menor, né? O ponto O2 é o centro de rotação de entrada. O ponto A é a conexão da barra 2 com a barra 3, que é essa barra maior. A barra 3 é conectada à barra 4 no ponto B de bola, né? E a barra 4, por sua vez, o centro de rotação dela é o ponto O4. É a nomenclatura que a gente sempre trabalhou na parte cinemática para mecanismos articulados, né? Só que agora eu tenho um volume muito maior de informações porque eu vou fazer uma análise dinâmica, né? Então, eu posso observar, né, que ele desenhou o centro de gravidade, né, das 3 barras, né? Então agora passa a ser importante eu saber a localização do centro de gravidade das barras, né? Somente a barra 4 é uma barra simétrica, né, onde o centro de gravidade está exatamente em cima da cadeia cinemática, né? Aqui, ó, no segmento AB, o centro de gravidade da barra 3 está bem distante dele, né? Pela geometria que a barra 3 tem, né? A barra 2 também tem o centro de gravidade deslocado da direção da cadeia cinemática, né? Mas isso não é problema, né? A gente só tem que interpretar de forma correta, né? Ele desenhou as distâncias, né? Todas as distâncias dadas em polegadas aqui, ó, né? Para comprimento de barra, que vão ajudar a resolver um problema, né? O livro vai pegar essa mesma figura, propor valores numéricos, né, para esse mecanismo, né? Dar valores, né, para os parâmetros cinemáticos e pedir para fazer a análise dinâmica para calcular todas as forças aqui entre as barras, né? E também o torque do motor. Para esse mecanismo eu vou considerar então uma força externa Fp, que vai atuar lá naquele ponto que ele chamou de ponto P, tá? E também um torque externo T4, girando, aplicado na barra 4 no sentido anti-horário, tá? No problema ele vai pedir para calcular qual que é a demanda de torque na entrada do mecanismo, né? Para fazer ele se movimentar com esse ômega 2 e o alfa 2 que será dado no enunciado, né? E basicamente eu tenho aqui, ó, algumas informações importantes, né? Ele colocou a definição de alguns vetores, que esse vetor RG2, RG3, né, e o RG4 são vetores que vão localizar o centro de gravidade da barra em relação ao sistema de coordenadas rotacionável, que é o sistema novo que vai aparecer para a gente aqui, ó, que lá no elo único a gente não tinha esse sistema de coordenadas, né? Ou não precisava dele para poder fazer toda a análise, né? Então, veja bem, quando eu fizer o diagrama de corpo livre das barras, de cada barra separadamente, eu vou ter que definir o meu sistema de coordenadas local não rotacionável em cada CG, né? Cada barra tem o seu sistema de coordenadas local não rotacionável. Porém, eu vou trabalhar com esse sistema de coordenadas em que eu vou colocar ele sempre orientado na direção da cadeia cinemática. Seria esse x' aqui, ó, vai ter um y' também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então aqui estão todas as informações, né? Todos os pontos aí que serão relevantes para a gente na solução do problema, né? E aí, para a gente começar a fazer a análise dinâmica, né? Precisamos do diagrama de corpo livre dessas barras, né? Então, o próximo slide vai mostrar para a gente, né, o diagrama de corpo livre das barras 2, 3 e 4, né? Também o solo, né? E eu já marquei aqui para ficar fácil da gente interpretar essa figura. Todos os vetores de força, né, estão marcados em vermelho, tá? Então, ou seja, na hora que eu separo todas as barras, né,
eu represento no ponto de conexão entre elas, né, a força que será transmitida, né, de uma barra para outra. Então, primeiro aqui, ó, um par de ação e reação, né, é a força atuando entre a barra 2 e o solo. Seria o F12 e o F21, né, mesma magnitude, mesma direção em sentido contrário. Na conexão da barra 2 com a barra 3, eu vou ter a F32 ou F23, né? Depois, na conexão da barra 3 com a barra 4, um par de ação e de reação, F43, F34. E por último, na conexão da barra 4 com o solo, né, F41 ou F14, né? Essas são as forças entre as barras. Aqui no problema eu também vou ter essa força externa FP, né, que será dada pelo enunciado do nosso problema. Eu tenho torque externo T4 e eu vou precisar de calcular a demanda de torque interno, né, ou de torque de entrada, né, que é o T12, né? Então eu marquei todos os elementos que irão entrar nas equações que a gente terá que deduzir usando o método newtoniano, né? Importante falar dos sistemas de coordenadas, né, que eu também marquei eles aqui, e aí é bom se vocês já familiarizarem com as siglas, né? Essa representação aqui, ó, significa o sistema de coordenadas não rotacionável, tá? Repare que cada barra, a barra 2, a barra 3 e a barra 4, possui o sistema de coordenadas não rotacionável, que é o XY minúsculo, onde o X está sempre apontado na horizontal e o Y na vertical. Ele está aqui, ó, na barra 2 é esse sistema de coordenadas, na barra 3 ele está aqui, ó, né? Todas as barras têm que ter esse sistema de coordenadas. Agora eu vou também desenhar o sistema de coordenadas rotacionável, tá? Que é o x', y'. A definição é que a gente deve colocar o x do sistema de coordenadas, então a sigla significa Sistema de Coordenadas Local Rotacionável. Então o x dele tem que estar alinhado com a cadeia cinemática. Muito parecido com o sistema de coordenadas que a gente trabalhou na análise cinemática para análise de velocidade e aceleração, né? Então, lembrando que minha cadeia cinemática é representada por essa figurinha marcada em vermelho aqui, né? A barra 2, barra 3 e barra 4. Esse aqui seria o diagrama da minha cadeia cinemática, né? Então, ou seja, na barra 2, o X está direcionado de O2 para A. O Y faz 90 graus. Na barra 3, está de A para B. Na barra 4, né, ele marcou ele aqui, ó, de O4 para B, né? Ele estaria apontado aqui para cima, tá? O sentido não importa tanto, né? Se eu colocasse ele virado aqui para baixo, né, ou virado para cima, a direção dele vai ser a mesma, né? Isso aqui é o mais importante. E é importante você observar da forma como foi definido o seu sistema de coordenadas e a forma como você vai definir os seus vetores, né? E as componentes serão positivas ou negativas. Tomar bastante cuidado com isso. Então, veja que nessa figura ele também desenhou todos os vetores de posição, né? Então, repare aqui, ó, o vetor R32 posiciona a força F32 em relação ao CG da barra 3. Então, o vetor sai do CG e vai até o ponto onde a força está atuando. A mesma coisa vale para F43. O vetor R43 posiciona essa força. Mesma coisa vale para o vetor FP. O vetor RP sai do CG e vai até o ponto de aplicação da força. Veja que isso vale para todas as barras, eu tenho esses vetores de posicionamento, né? Então, acho que aqui a gente já discutiu, né, e falou sobre todos os parâmetros importantes que eu tenho no diagrama, né, de corpo livre do meu mecanismo de 4 barras, né? Feito isso, né, qual que é a próxima etapa? Escrever as equações, né, de somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos no CG da barra. Lembrando que na hora de escrever essas equações, o X e o Y serão do sistema de coordenadas não rotacionável, ok? No exercício que vocês terão que fazer no final da aula de hoje, vocês vão entender melhor para que serve, né, o sistema rotacionável, né? Basicamente é para eu encontrar a posição do CG e dos pontos de aplicação de força. Depois disso, eu trabalho com o sistema de coordenadas
não rotacionável para poder decompor todos os vetores para chegar nas equações da minha matriz, tá? Então, a decomposição dessas forças, né, lembrando o seguinte, a princípio eu não preciso saber exatamente qual que é a inclinação, qual que é a direção dessas forças, né? Aqui o livro representou todas essas direções para um problema específico que ele vai resolver, né? Mas a equação geral que eu vou aplicar para resolver um mecanismo com 4 barras vai ser sempre a mesma, né? Para o mesmo padrão de definição de sistema de coordenadas, né? Então o livro define, né, essas equações, né, fazendo somatório de forças, né, e somatório de momentos no CG da barra, né? Então repara que no elo 2, na barra 2, eu vou ter a força F12 e a força F32. Na hora que eu fizer aquela decomposição das forças, né, que nós fizemos na videoaula anterior, eu vou chegar, né, nesse parêntese para representar cada uma das forças, né, além do torque T12, né? Então aqui eu tenho as 3 equações da barra 2. Na barra 3, nela eu tinha 3 forças atuando, né? Então eu vou ter 3 componentes gerando momento no CG. Na barra 4 eu tenho mais 3 equações. No total, 9 equações, né? 9 equações para eu poder trabalhar. E eu terei também 9 incógnitas, né? Essas 9 incógnitas serão as forças, né? Ou seja, se eu for analisar aqui, ó, F12, né? Eu tenho a componente x e y, né? O F21 é igual, né? Só com sinal trocado. Ou seja, no F12 vai ter 2 incógnitas. O F32 mais 2, 4. O F43 mais 2, 6. E por último, o F41 ou 14, né, vai fornecer mais 2, no total 8 incógnitas. Mais o torque T12, eu teria no total do meu problema 9 incógnitas para eu poder calcular, né? E obviamente, né, cada barra vai me fornecer 3 equações, eu tenho um sisteminha com 9 equações e 9 incógnitas, né? Transformando isso em matriz, como a gente já tinha visto, né? Eu tenho uma matriz 9 por 9 para poder resolver. Onde a primeira matriz é a matriz posição, onde entram somente os parâmetros de posição, que são os vetores R, né? A segunda matriz que está multiplicando a primeira é a matriz de incógnitas. Repare que as minhas 9 incógnitas estão aqui, né? Listadas também aqui embaixo. E igualando eu tenho a terceira matriz, né, que seria chamada de matriz dinâmica, né, onde vão estar todas as informações dinâmicas de massa, aceleração angular, momento de inércia, força externa, né, e aceleração angular e tudo mais que a gente tiver de informação do meu problema, né. E aí, para a gente entender melhor como que eu aplico isso, né, num problema numérico, o livro coloca o enunciado, né, de um exemplo resolvido no livro, para a gente entender melhor como é que eu aplico, né? Então a gente vai ver um pouquinho como que eu uso o meu sistema de coordenadas local rotacionável, né, com os dados de um problema, ok? Repare que o enunciado desse problema é bem longo, tá? Esse slide aqui é só uma parte dos dados. Porque todas as informações cinemáticas, né, tem que ser fornecidas, além de várias informações dinâmicas também do meu problema. Então ele começa falando ali, ó, a manivela, né, que é a barra 2, tem um comprimento de 127 milímetros, né, seria o comprimento, a distância do ponto O2 até o ponto A, né, a cadeia cinemática do mecanismo, e ele tem uma massa de 0,68 kg, né, 680 gramas. O seu CG está localizado, né, a 76,2 milímetros a 30 graus da linha de centro do sistema de coordenadas local rotacionável. Agora nós vamos ver como que eu uso esse sistema de coordenadas, tá? A maioria dos problemas aqui, eles irão fornecer esta informação. Então, eles vão fornecer, né, o que eles chamam de vetor RCG, né? Então, esse parâmetro aqui, ó, né, desse probleminha que a gente vai começar a resolver, ele vai estar representando, né, esse dado aqui, ó,
que seria esse 76 atuando a 30 graus, né? Seria o meu vetor RCG2, tá? E aí como é que eu faço para entender melhor o que representa esse vetor? Vou lá na minha figurinha, vamos observar aqui, ó. Nessa figura estão desenhados, né? Eu desenhei o sistema de coordenadas local rotacionável da barra 2 e da barra 3, em verde, né? Para a gente entender bem. Esse vetor RCG2, ele vale 76,2 milímetros, então seria a distância do ponto O2 até o CG da barra, tá? Então esse vetor tem esse módulo, e o ângulo de 30 graus é o ângulo medido em relação ao eixo X do sistema rotacionável, o X', tá? Não do sistema horizontal, sistema não rotacionável, tá? Então, para isso que serve, né, esse sistema de coordenadas, tá? Repare que ele cotou os 30 graus ali, ó, que é esse ângulo, né? E representou, né, o que seria o vetor, né? Esse vetor vermelho seria o vetor RCG2 que foi fornecido, tá? Ele vai fazer a mesma coisa na barra 3 e nós vamos analisar novamente para ficar bem claro, tá? Continuando a ler as informações do problema, ele deu que o momento de inércia de massa em relação ao CG é 0,006 kg vezes metro ao quadrado, e os dados cinemáticos são: o ângulo θ2 ali na figura vale 60 graus, o ω2 vale 25 radianos por segundo, o α2 menos 40 radianos por segundo ao quadrado, o AG2, né, 47,722 atuando a menos 86,34. Esses valores aqui, ó, o AG2, por exemplo, esse ângulo, ele já é dado em relação ao sistema não rotacionável, ok? E ele continua as informações. O acoplador, que é a barra 3, tem um peso lá de 3,493 kg, um comprimento de 381 milímetros. Então esse comprimento é da cadeia cinemática, do ponto A até o ponto B de bola, tá? Seria essas 15 polegadas ali que está na figura, tá? Você converter aí vai dar aproximadamente esse valor. O seu CG está a 228,6 milímetros a 45 graus da linha de centro do sistema de coordenadas local rotacionável da barra 3. Vamos voltar na nossa figura para confirmar isso. Então aqui, ó, esse vetor em vermelho é o vetor RCG3, né? Que seria esse dado aqui, ó, né? Esse valor aqui, ó, esse daqui seria o RCG3, né? 228,6 a 45 graus. Então aqui, ó, se eu for analisar ele aqui, ó, a magnitude dele, a distância dele, ó, do ponto A até o CG vale exatamente aquele 228,6. E o 45 graus é o ângulo que ele faz com o sistema X', né, o sistema rotacionável, ok? Então ficou bem claro aí o que representa esses vetores, né, que vão fazer o posicionamento. E aí continuando ali, né, o seu momento de inércia em relação ao CG vale 0,011. Os dados cinemáticos θ3, ω3, α3 e AG3 foram fornecidos. Continuando aqui a ler as informações do enunciado do problema. O elo terra, né, que seria a distância do ponto O2 até o ponto O4, vale 482,6, né, que é esse 19 polegadas. O seguidor tem essa massa, né, de 2,631 kg, tem um comprimento de 254 milímetros. O seguidor é a barra 4, né? Ali, ó, o comprimento dele é 10 polegadas, né? 10 vezes 25,4, 254, né? É o valor ali daquele comprimento. O seu CG está bem no meio, né? 5 polegadas e 127 milímetros. A 0 graus, então observe que interessante aqui, ó. Essa informação, né? O 127 a 0 graus, né? Seria o vetor RCG4, né? Por que está 0 graus? Porque, como a barra é simétrica, o CG está em cima da barra. Então, o sistema de coordenadas X' vai estar passando exatamente aqui. Então, ele está alinhado com ela. Então, o ângulo é 0, né? O momento de inércia dele vai ser 0,090.
existe um torque externo T4 que foi fornecido, né? E também uma força externa Fp com a magnitude de 335,84 newtons atuando a 330 graus, que é aquele valor que já está mostrado ali, ó, o ângulo, né? Ele poderia ter colocado menos 30, ele estaria falando exatamente a mesma coisa, tá? Então eu posso colocar sempre o valor positivo ou negativo, tanto faz. Lembrando mais uma vez, se ele colocar positivo, eu tenho que medir o ângulo no sentido anti-horário. Se ele colocar negativo, eu tenho que medir o ângulo no sentido horário, ok? Os dados cinemáticos foram dados da barra 4, né? E aí finalmente acabaram as informações do enunciado do problema, né? E agora ele pede para calcular as forças, né, entre as barras e o torque T12, ok? E aí agora o que eu tenho que fazer é pegar todas essas informações que ele me passou e começar a decompor todos os vetores, né? Então o que o livro faz primeiro é pegar e decompor todos os vetores posição, né? O R12, o R32 e assim por diante, né? Todos eles. E aí eu tenho que pegar essa informação da figura do meu problema, né? Definir a magnitude de cada vetor e o ângulo que eu tenho, né? Só que agora todos esses ângulos já são definidos em relação ao sistema não rotacionável, né? Então ele marca aqui, ó, né? A decomposição tem que ser feita em relação ao sistema não rotacionável. Então aqui ele tem a decomposição na direção x e y, tá? Depois ele vai e decompõe os vetores aceleração do centro de gravidade. É o AG2, AG3 e AG4. Foram dados, né? Basta fazer a continha e obter as componentes. Depois ele decompõe a força externa P3, né? E por último ele vai pegar todos esses valores e jogar na matriz, né? Então, para fazer isso na mão dá um trabalhinho maior, né? Mas você consegue facilmente usar um MATLAB da vida, né? Ou qualquer programinha de cálculo para poder resolver isso facilmente, né? Muitas calculadoras aí também conseguem resolver um sisteminha desse, né? E aí, fazendo as continhas e processando aqui a matriz, você consegue calcular quanto é que vale qualquer uma dessas variáveis, né? Dá para fazer na mão também, né? Fazendo as contas, você vai ter o valor de cada uma das suas componentes, tá? Tendo o valor das componentes x e y de cada força, você pode aplicar ali, né, trigonometria e calcular o valor da componente e o ângulo que ela tem em relação ao sistema não rotacionável, né? Então essa é a resposta final do meu problema, né, onde ele marcou e me mostrou os valores, né, das 4 forças que o problema pediu e o torque T12, né, 33 Nm, tá? Agora então, para poder praticar, né, eu vou pedir para vocês resolverem um probleminha proposto no final do capítulo 11, tá? É o probleminha 11.5, ok? Para resolver esse problema, vocês vão precisar das informações da figura P11.3 e da tabela P11.3 e da figura P11.2. Eu coloquei elas resumidas aqui no slide para a gente entender todo o problema e vocês conseguirem resolver, tá? Veja que o problema ele tem 7 letras, né? Ele tem a letra A, que seria esse mecanismo aqui embaixo, ó, deixa eu marcar ele aqui, ó, a letra A, tá? Deixa eu mudar só a cor aqui, ó. Então eu teria a letra A letra B, a letra C, a letra... Onde é que está a letra D? Está aqui, ó. Essa é a letra D, a letra E, a letra F e a letra G, tá? Vocês vão poder escolher um desses problemas, o que vocês quiserem, tá? Qualquer uma dessas configurações, ok? Com essa configuração definida, essa figura daqui de cima, ela serve para você identificar os parâmetros, né, que estão descritos aqui na tabela. Então, vocês vão trabalhar com todas essas informações juntas, reunidas, né? E vamos supor que você escolheu a letra C para resolver. Como que eu vou pegar os dados da letra C? Essa tabela, ela tem 4 partes. Parte 1, né, olha, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, ok? Se eu escolher a letra C,
eu vou ter que pegar a linha referente à letra C de cada uma das tabelas, né? Ali, ó. Essa vai ser a linha de interesse que eu vou trabalhar a solução do meu problema, né? Na parte 1 da tabela, ele vai me dar o comprimento das barras, né? L1, 2, 3 e 4. Vai me dar o ângulo de posicionamento θ2, θ3, θ4, o α2 e o α3 e o α4 das barras, ok? Na parte 2 da tabela, ele vai me dar o ômega, as velocidades angulares, a massa das barras, o momento de inércia das barras, momento de inércia de massa, e os torques na barra 3 e na barra 4. Repare que tem alguns problemas que tem, por exemplo, a letra C que eu escolhi tem torque tanto na barra 3 quanto na barra 4. A letra B de bola só tem torque na barra 3, na 4 não. A letra G, por exemplo, não tem torque em nenhuma delas, né? Então você vai pegar as informações que estão em cada linha. A parte 3 da tabela vai me dar os vetores RG2, RG3, né? E a sua magnitude. Ele te dá a magnitude e o ângulo, tá? Esse é aquele vetor, né? Seria o RCG2, o RCG3, o RCG4. Com esses vetores eu vou posicionar o centro de gravidade, né? Em cada configuração dessa daqui, ó, tá? Então, lembrando, a primeira coluna é a magnitude, o módulo do vetor. A segunda coluna é o ângulo dele, tá? A mesma coisa para o 3 e para o 4. Aqui para o vetor aceleração do CG é a mesma história. A primeira coluna é a magnitude, a segunda coluna é o ângulo, tá? Aqui da barra 3, na barra 4 já passou para a parte 4 da tabela, o AG4, magnitude e ângulo. Depois ele ainda fornece a força FP3, né? Magnitude e ângulo, e o vetor, né? O RP, né? Que vai te dar a magnitude e o ângulo para poder posicionar a força atuando na barra 3 e a mesma coisa para a barra 4, né? O valor da força e a posição do ponto de aplicação da força, ok? Então esse é o conjunto de informações que vocês vão ter que usar para resolver esse problema. Uma última observação, para vocês entenderem melhor essa representação que ele colocou, vamos pegar aqui para vocês entenderem melhor o que representa esse triângulo, né? Que nesse caso aqui, ó, a barra 3, ele está numa tonalidade mais azulada, né? O que representa esse triângulo aqui, ó? Essa representação aqui, ó, significa o centro de gravidade da barra 3. Não quer dizer que esse triângulo aqui é a geometria da barra 3 não, tá? Esse triângulo é a representação da triangulação entre o ponto A, o ponto B e o CG da barra. Como se eu estivesse triangulando o ponto A, o ponto B e o CG da barra, né? Vamos desenhar aqui para ficar bem claro para vocês, ó. Então é como se eu estivesse desenhando, vou desenhar esse triângulo aqui nesse mecanismo. Então aqui, ó, seria essa linha, né? Agora eu vou ligar o ponto B ao CG da barra. E agora eu vou ligar o ponto A até o CG da barra, tá? Pode mudar minha reguinha aqui para ficar bem caprichado. Então aqui, ó, esse triângulo que eu acabei de traçar em vermelho aqui, ó, né? Vou até marcar ele aqui, ó, churar, encher ele aqui, ó. Esse triângulo seria equivalente a esse triângulo que eu tenho aqui na 3, tá? Então essa é a representação, né, do que significa esses triângulos que estão marcados nessas figuras aqui embaixo das letras A até G, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma força externa atuando num ponto que está fora desse triângulo, né? Então, por exemplo, na hora que você estiver analisando o mecanismo, você pode ter um ponto de aplicação de força que está fora desse triângulo, né? Porque a geometria da barra você não conhece, você só conhece o triângulo que representa o CG da barra com os pontos A e B, tá? Então, acho que aí ficou bem claro, né, a representação de cada um dos pontos e agora vocês conseguem usar todas as informações para poder começar a resolver o problema, ok? Qualquer dúvida, a gente tira a dúvida aí ou na próxima aula, né, ou na nossa próxima aula síncrona ou em aulas futuras aí.